Oi, pessoal. Então, resolvendo o nosso primeiro exercício da lista, né? Binômio de Newton, número binomial e fórmula. Bom, essa é a fórmula para a gente resolver os números binomiais. Os números binomiais, eles vêm nesse formato aqui, ó. Então, a gente lê 8 por 6. O n da fórmula é o primeiro número que fica aqui em cima, é o 8. E ele também significa linha. Então, o n é igual a linha, e nesse caso é 8. E o P, ele significa coluna, que nesse caso é na coluna 6. Primeiro eu vou resolver aplicando essa fórmula aqui, para vocês entenderem. Então, aonde for N, a gente vai colocar 8, e aonde for P, a gente vai colocar o número 6. Esse ponto de exclamação aqui é a operação que a gente chama de fatorial. É aquela que a gente multiplica a partir do número numa ordem decrescente. Por exemplo, em cima vai ficar 8 fatorial, porque é o n e o n vale 8. No denominador, aqui na parte de baixo, p fatorial, o p é o 6, então vai ficar 6 fatorial. E entre parênteses é n menos p, ou seja, é um menos o outro, né? O de cima menos o de baixo, que nesse caso vai ser 8 menos 6 fatorial. Quando a gente aprende a resolver qualquer tipo de expressão numérica, a gente sabe que o parênteses tem prioridade. Então, nesse caso, primeiro vamos resolver a subtração. Então, vai ficar 8 fatorial dividido por 6 fatorial, e 8 menos 6 é 2 fatorial. O fatorial, por exemplo, 8 fatorial, para resolver ele seria 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então, esse é o desenvolvimento dessa operação. A gente pode parar propositadamente no número que vai dar para a gente cortar. Por exemplo, aqui, ó, eu posso parar no 6. Por quê? Porque no denominador eu tenho 6 fatorial. Aí vai ficar 6 dividido por 6. Por exemplo, 8 vezes 7 vezes 6 fatorial. Parei ali, porque aqui embaixo eu também tenho 6 fatorial. E eu repito aqui do ladinho o 2 fatorial. Um número dividido por ele mesmo dá 1. E multiplicar por 1 não faz diferença nenhuma. Por isso é que a gente pode cortar, quando só tem multiplicação envolvida. Aí a gente vai ficar com 8 vezes 7 no numerador e embaixo 2 vezes 1. Fazendo agora aqui todas essas contas, ó, 8 vezes 7 vai dar 56. E 2 vezes 1, 2. 56 dividido por 2 dá 28. Lembra da nossa atividade do triângulo de Pascal? Se o N significa linha e o P significa coluna, então a gente poderia ter usado o nosso triângulo de Pascal para resolver esse número binomial. Por exemplo, qual é o número que está na linha 8 e na coluna 6? Então, linha 8 e na coluna 6, nós temos aqui o 28, que foi o resultado que a gente encontrou. Ou seja, esse número binomial que fica na linha 8 e na coluna 6 é o número 28. Então, a princípio, gente, essas operações são apenas dessa forma. Agora, a gente vai ver algumas situações que acontecem no triângulo de Pascal em relação ao cálculo do número binomial. São situações que a gente não vai precisar calcular naquela fórmula que a gente viu agora há pouco. Por exemplo, linha 12 e coluna 0. Se você observar aqui no nosso triângulo de Pascal, a coluna 0 sempre tem o número 1. Então, não importa a linha, se for coluna 0, o resultado sempre vai ser 1. Na próxima situação, a gente tem linha 12 e coluna 1. Pegando aqui na nossa coluna 1, o que a gente observa? Na linha 1, na coluna 1, é o 1. Na linha 2, na coluna 1, é o 2.
Na linha 3 da coluna 1 é o 3, ou seja, é o próprio número da linha. Então, na linha 12, na coluna 1, vai ser o próprio 12. Nessa situação aqui, ó, nós temos o 15 e o seu antecessor, o 14. Então, eles são números consecutivos, o maior em cima e o menor embaixo. Vamos fazer uma situação parecida com essa. Por exemplo, o 7 e 6, linha 7, coluna 6, ó. Sucessor e antecessor, números consecutivos. Vamos ver que número que vai aparecer aqui, ó. Na linha 7, na coluna 6, deu o próprio 7. Será que isso se repete? Vamos tentar, então, fazer com o 4 e o seu antecessor, 3. Linha 4, coluna 3 é o próprio 4. Ou seja, na linha 15 e na coluna 14, como eles são consecutivos, sucessor e antecessor, então vai dar o próprio 15. Não importa que eu não tenha feito aqui, porque vai sempre se repetindo essas propriedades. Na última situação, nós temos linhas e colunas iguais. Vamos ver do ladinho aqui uma outra suposição. Se fosse 3 e 3, linha e coluna na mesma ordem, mesma sequência, vamos lá. Linha 3, coluna 3, 1. Linha 4, coluna 4, 1. Linha 5, coluna 5, 1. Ou seja, sempre vai dar 1. Então, na linha 12, coluna 12, também vai dar 1. Então, só observando o triângulo de Pascal, a gente consegue observar essas propriedades. Agora, nós vamos para o exercício 3 das propriedades. Analisando a primeira propriedade, é quando eles são complementares. O que significa isso? Aqui nós temos a mesma linha, dois números binomiais, né? Na mesma linha. Só que um está na coluna 2, o outro está na coluna 5. O que a gente vai fazer? Primeiro, vamos representar aqui, ó. Então, N vai ser a linha e P vai ser a coluna. O outro número binomial, a linha é a mesma, porém a coluna é diferente. Então, eu vou colocar uma letra diferente aqui para observar a nossa comparação que a gente vai fazer agora. O que acontece? Além do N ser 7, se eu somar o 2 com o 5, também dá 7. Então, isso significa ser complementar. Quando as colunas que são diferentes, quando somadas, vai dar o mesmo número que a linha. Então, essa é a primeira propriedade, eles são complementares, né? Então, aqui, 2 mais 5 é igual a 7. Então, 2 mais 5 é igual a 7, que é a linha que a gente está observando. Vamos ver se realmente eles são iguais. Então, linha 7, coluna 2. Linha 7, coluna 2, nós temos o 21. Esse número binomial é o 21. E o outro, linha 7, coluna 5. Então, vamos lá. Linha 7, coluna 5, é o 21 também. Então, realmente, quando eles são complementares, eles são iguais. Bom, a segunda propriedade, ela deriva da primeira, ela é uma consequência da primeira. Ela fala sobre a igualdade. Se eu tenho uma condição de igualdade, então nós temos a possibilidade de estar na mesma linha e na mesma coluna, que com certeza eles serão iguais. Então, a primeira condição é que as colunas são iguais, além das linhas, é claro, né? Então, estar na mesma coluna, então, P for igual a Q, é a primeira condição. Ou, a segunda condição é que a gente já viu anteriormente, que a soma das colunas, por exemplo, aqui, ó, 10 mais 2, dá o número da linha, 12. Então, a segunda condição é que o número da coluna de 1 somado com o número da coluna do outro número binomial vai dar a linha em que ele está, em que os dois estão, né, na verdade. Bom, vamos verificar se aqui dá certo. Ó, então, nós temos aqui, ó, que o P mais o Q tem que dar o N. Nesse caso, o N é o número que fica em cima, é o 12. O P é o primeiro número de coluna que a gente tem. E o Q é o segundo número da coluna que a gente tem. Substituindo aqui, ó, o P vale 10, o Q vale 2 e o N vale 12.
Essa soma dá 12? Sim. Então, a gente comprovou que sim, eles são iguais. A gente pode usar essa propriedade para descobrir o valor desconhecido. Como a gente tem duas possibilidades, né? Que nem eu coloquei aqui em cima, ou, então a gente pode ter dois valores para esse x, para que esses dois números binomiais sejam iguais. Então, podemos montar uma equação. O número de cima, que é a linha, é o valor de n. A primeira aqui, ó, o primeiro número de baixo aqui é o número da coluna, é o p. E do outro número binomial vai ser o q. A gente sabe que somando p com o q tem que dar o valor de n. Então, p mais q é igual a n. O p vale x, o q vale 2x e o n vale 12. Ficou uma equação de primeiro grau para a gente resolver. Então, x mais 2x dá 3x igual a 12. O 3 que está multiplicando, ele pode ir para o segundo membro lá, depois do igual, dividindo. Então, vou resolver para cá. X é igual a 12 dividido por 3. X é igual a 4. Ou, a gente pode usar ainda a outra propriedade, em que as colunas aqui, ó, são iguais. Então, x é igual a 2x, por exemplo. Bom, como eu tenho incógnita, só incógnita nos dois membros aqui, a única possibilidade para essa igualdade dar certo é que o x vale 0. Então, nessa igualdade desses dois números binomiais, eu tenho duas possibilidades para o valor de x. Ou ele vale 4, ou ele vale 0. A mesma coisa aqui ó, vai acontecer na letra D. Por exemplo, observamos que estão na mesma linha. Então, o n vale 10. As colunas podem ser iguais ou podem ser diferentes, mas essa aqui é o P, então 3x menos 1 é o valor do P, e a outra é o valor do Q, 5. Então, a primeira possibilidade que pode acontecer é que a soma dos dois dê 10. Então, 3x menos 1 somado com o 5 vai dar 10. Então, 3x menos 1 mais 5 vai ficar 4, igual a 10. 3x é igual a 10 menos 4. 3x é igual a 6. Que número que vezes 3 dá 6? 2, né? Já sabemos. Então, 6 dividido por 3, o x vale 2. Ou a outra possibilidade é que seja a mesma coluna. Então, 3x menos 1 igual a 5. 3x é igual a 5 menos 1. 3x é igual a 4. E o x, vou deixar em forma de fração, 4/3. Então, nós temos essas duas possibilidades de valores para que esses dois binômios sejam iguais. Aqui no desafio que tinha na aula, obtenha o valor de x sabendo que o binômio na linha 7, coluna 3 é igual à linha 7, coluna x. Bom, primeira possibilidade deles serem iguais é que as colunas também sejam iguais. Então, nesse caso, x vai valer 3. É a primeira possibilidade. A segunda possibilidade é que a soma dos dois dê o resultado da linha, 7. Então, 3 mais x seja igual a 7. Então, x é igual a 7, o 3 está positivo, passa para lá negativo. Então, x é igual a 4. Então, para essa igualdade, ou x vale 3 ou x vale 4. O último exercício dessa aula 44, que a gente está fazendo esse resumo, ele relembra a gente o binômio, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho um binômio porque tem dois termos e ele está ao quadrado. Isso significa que é 3 mais y vezes ele mesmo. É isso que significa esse ao quadrado. Então, nesse primeiro exemplo, eu vou desenvolver a multiplicação completamente. Então, 3 vezes 3 vai dar 9. 3 vezes mais y dá mais 3y.
y vezes 3 mais 3y novamente, e y vezes y, como é tudo positivo, vai ficar positivo, y ao quadrado. Dá para reduzir aqui esses dois termos que são semelhantes, e vai ficar 9 mais 3 mais 3, 6y mais y ao quadrado. Lá no 8º ano e também no 9º ano, vocês aprenderam que essa matéria aqui, ó, é um trinômio do quadrado perfeito, porque aqui nós temos o quadrado da soma de dois termos. E todas essas palavras, elas estão dentro do conteúdo de produtos notáveis. Por que notáveis? Porque sempre vai acontecer essa mesma receitinha. Então, se o primeiro termo é 3, aqui a gente vai ter o quadrado do primeiro termo. Depois, a gente vai ter duas vezes o primeiro termo vezes o segundo. Por isso que o 3y aqui repetiu. Então, sempre vai ser um vezes o outro, só que em dobro. Então, por isso que deu 6y. E no último termo do resultado, eu vou ter o quadrado do segundo termo. Então, o segundo termo é y, o último resultado lá deu y ao quadrado. Então, esse é o resultado desse produto notável. No segundo produto notável, eu vou fazer direto, tá? Então, o primeiro termo é x. Então, vai ficar quadrado do primeiro, x ao quadrado. Agora, o termo central, a gente sabe que é 1 vezes o outro em dobro. Então, x vezes 5 é 5x. Em dobro, 10x. E eu sei que aqui é positivo, porque aqui também está positivo. E o último termo é o segundo termo aqui ao quadrado. Então, mais 5 elevado ao quadrado dá mais 25. Então, é uma forma simples da gente resolver um binômio como esse. Certo, pessoal? Então, esse foi o resumo da aula 44. Na aula 45, começa assim com aplicação da fórmula de binômio de Newton. Primeiro tem um quiz. Quais desses valores podem ser desenvolvidos como binômio de Newton? Então, binômio tem que ter dois termos, né? E ele pode ser ao quadrado, ao cubo, enfim. Então, onde nós temos aqui, ó, dois termos e tá com um expoente, nós temos um binômio de Newton aqui. Aqui nós temos um termo, então é um monômio, então ele não é um binômio de Newton. Aqui nós temos uma fração, e só configura dois termos quando eles estão separados com o sinal do segundo termo. Então, eu tenho 2x com 5 positivo. E aqui não. Se eu dividir, eu vou ter um único valor, então ele é um monômio. Aqui nós temos dois termos e o expoente, então é um binômio de Newton. Dois termos e um expoente é o binômio de Newton. Nessa aula apareceu esse desafio aqui. Então, embora eu não tenha colocado esses enunciados na aulinha, dá só para vocês assistirem e poder relembrar, né? Nós temos o expoente 2. Então, a gente pode fazer como o produto notável mesmo, que é aquele, né? O primeiro termo é 2, o segundo termo é y. Então, quadrado do primeiro termo, 2 ao quadrado é 4, mais o dobro da multiplicação dos dois termos. Então, 2 vezes y é 2y. O dobro disso, 4y. Mais o quadrado do segundo termo, y ao quadrado é y ao quadrado. Então, só para vocês relembrarem.